sou Simone de Domênico, sou fotógrafa e tive o privilégio de nascer no mundo da fotografia. Tive dois grandes professores, que foi o meu pai, que é fotógrafo, por isso eu falo que nasci no mundo da fotografia. E o segundo professor que me ensinou tudo que os princípios básicos da fotografia, a ética, foi Paulo Recherche. Então eu aprendi com meu pai através do exemplo dele, depois eu só comecei a fotografar, eu tinha 18 anos e eu comecei porque ele teve um AVC, então eu seguia o negócio da família, tudo que ele havia construído parava por ali. Então a fotografia está em mim desde que eu nasci. Um pouquinho de linguagem não verbal ou linguagem corporal, já que 100% da nossa fotografia é não verbal. Nós precisamos comunicar através dos gestos, dos movimentos, da altura do rosto, da posição do rosto, da mão, do corpo. A fotografia ela tem que falar sem que nós precisamos, sem palavras, tá? E olha só, 55% da comunicação humana ela se refere ao corporal, a forma, por exemplo, como estamos falando, como estamos posicionados, a roupa que estamos vestindo, a maquiagem, a expressão corporal, ela fala através do nosso corpo como estamos nos sentindo e como somos. Se refere ao tom de voz, a maneira, o tom que nós estamos falando. E é interessante por quê? Porque quando o nosso tom de voz muda inclusive como as pessoas se portam, como se movimentam. Se em fotografia, a relação da linguagem não verbal com fotografia, se meu tom de voz for alto, for rápido, provavelmente as pessoas vão mover-se mais rápido, mais alto, e mais veloz, movimentos que geram energia. Se eu falar num tom de voz mais suave, mais calmo, mais leve, dorme, abraça, aconchega, provavelmente as pessoas irão mover-se dessa maneira. Claro que é um conjunto, tudo isso vai estar em harmonia com a luz, com a música também. E, gente, só 7% da comunicação humana se refere ao conteúdo, ao que nós exatamente estamos falando. Tá? E em direção a entender isso é fundamental, porque nós não precisamos falar muita coisa, mas nós precisamos de atitude, entender como sim o corpo fala e se comunica. 100% da nossa fotografia é não verbal, então eu acho fundamental que nós, como fotógrafos, como profissionais, entendemos disso. Porque técnica, ISO, velocidade, diafragma, luz ampla, luz curta, tudo isso é, para mim é obrigação do fotógrafo saber. É o A e o U, ou são as vogais, quando se formam frases ou livros. Né? Então, a importância é muito importante isso. Linguagem corporal e inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de você entender os sentimentos dos outros e entender os seus próprios sentimentos. Linguagem corporal é como os seus sentimentos e os sentimentos dos outros se expressam. Então é muito interligado. Eu acho que toda vez que uma pessoa vem te procura para fotografar, ela está buscando algo. E eu preciso entender que atrás da câmera está alguém que tem uma história, que tem sentimentos, que tem medos, que tem ansiedades, que tem milhares de qualidades e milhares de defeitos também. E eu preciso, como fotógrafa, entender que eu não estou ali para julgar nada e nem ninguém e para achar nada. Eu estou ali para fotografar simplesmente o que a pessoa é. Aí entra a questão da aceitação, aceitar o momento como ele exatamente é e a pessoa como exatamente é. Linguagem não verbal e inteligência emocional
Tá interligado, isso é do ser humano. Por isso que quando eu falo de fotografia, eu falo muito disso. Não tem como separar. Ok, eu sou um bom fotógrafo, sou um bom fotógrafo. Eu entendo da técnica, eu entendo da luz. Tá, mas e quando... Isso é o básico, gente. Mas eu acho que a coisa mais importante, a gente não dá o que não tem. Então, sim, descobrir, poxa, quem eu sou como pessoa, quem eu sou como fotógrafo, o que eu busco. Quem é a outra pessoa? O que ela está querendo mostrar nessa fotografia? Por que ela está fotografando? Uma fotografia marca existência, marca uma vida. Então nós somos extremamente responsáveis por quem fotografamos. E se nós somos responsáveis por quem fotografamos, nós precisamos olhar para aquela pessoa com muito amor e dizer, ok, eu vou fotografar tudo que vem com você. Para mim isso é fundamental. Grandes fotógrafos que eu gosto muito, eu gosto mais do que ver a fotografia, para mim ver a fotografia é fundamental, mas para mim é muito importante saber exatamente o que eles pensam, como eles viam a fotografia. E é muito interessante porque uma entrevista bem recente com o Sebastião Salgado, ele fala muito ele fala de linguagem corporal quando ele fala de uma fotografia que ele fez da tartaruga. Ele fala que quanto mais ele se aproximava da tartaruga, mais ela se distanciava dele. Mas ele estava em pé. E ele se aproximava e ele era um estranho para ela. No momento em que ele se agachou, ele fala com as palavras dele, que ele se agachou e ele olhou para a tartaruga e imaginou como seria ser uma tartaruga. Incrivelmente, a tartaruga parou e olhou para ele. A fotografia está lá, para quem quiser ver. Que eu admiro, que eu olhei e que eu olho, que eu falo, meu Deus, exatamente isso. O fotógrafo do século, Cartier-Bresson, gente, ele fala, você tem que saber o que você busca. Você tem que saber onde você quer chegar e seguir uma linha reta, e não por estreiteza mental. Não, porque nós precisamos seguir sempre no mesmo buraco, acabar sempre no mesmo buraco, para que possamos chegar ao fundo. E isso é tão rico, é de uma sabedoria tão grande, porque eu preciso saber quem sou eu como fotógrafo, você precisa saber quem é você como fotógrafo, o que você busca, para você encontrar na fotografia o que você busca. Para mim, eu busco fotografar a alma, eu busco trazer naquela fotografia uma fotografia eterna, mais do que moderna, Picasso fala isso, eu cansei de ser moderna, eu quero ser eterno. Eu cansei de ser moderna, eu quero ser eterna, perfeito, isso é perfeito. E é para isso que eu fotografo, para marcar existências, para marcar a vida de uma pessoa e para ela ser real. Ela não pode ser uma fotografia que vai ser linda para 1 ano, 2 anos, não. Eu tenho fotografias que são portfólios até hoje que eu fiz há 10 anos atrás e se você olhar, eu tenho certeza que é você. Qual delas? Gente, a gente tem que saber quem somos e o que buscamos. E aí assim a nossa fotografia se transforma. A nossa sessão de fotos não começa quando a pessoa está pousada em frente à câmera e posicionada em frente à luz e você fala, vamos clicar. Não, ela começa quando a pessoa escolhe ser fotografada por você, quando ela sente a necessidade de ter uma imagem que a represente, que marque a sua existência. Então ela escolheu como fotógrafo, ela veio até o estúdio, ela inclusive lhe pagou para isso. E quando ela busca uma fotografia, ela não busca só o papel, ela não busca só a imagem dela, ela vai muito além. E quando ela entra no nosso estúdio, a forma como nós a recebemos faz toda a diferença. Você começa a fotografar a pessoa quando você aperta a mão dela, quando você fala, olá, bom dia, tudo bem? E é tão interessante, é tão importante a linguagem corporal, porque inclusive a maneira como você aperta a mão dela vai passar a informação. Você pode apertar a mão de forma reta, algumas pessoas viram a mão para apertar, outras umas para cima, outras para baixo, e tudo isso é comunicação. Por exemplo, você vai fotografar uma família, você precisa da permissão de todos para serem fotografados. Às vezes o pai e a mãe, eles querem fazer uma sessão, mas o filho talvez ele não saiba exatamente o que vai acontecer. Aí entra rapport.
Ok, você cumprimenta a mãe primeiro, por quê? Porque normalmente a gente, é a mulher que traz a família para o estúdio. Então depois você cumprimenta o pai, e em seguida você vai agachar na altura da criança e vai falar oi, e você já vai chamar ela pelo nome. É importantíssimo chamar as pessoas pelo nome, porque o nome é o som mais agradável aos nossos ouvidos. Então você precisa agachar na altura da criança, é o rapport que o Sebastião Salgado fez lá com a tartaruga. Imagina se funciona com a tartaruga, se não vai funcionar com uma criança. Nós somos humanos, nós somos sensíveis. E quando você agacha na altura dela e fala: oi Pedro, oi João, tudo bem? Posso fotografar você? Gente, expressão corporal. Às vezes a criança vai olhar para você e vai ficar séria, aí você ainda não tem a permissão dela. Às vezes a criança vai olhar para você e vai sorrir, e ela não precisa dizer que você pode, porque a expressão corporal dela já falou: sim, você pode. E aí então você entra, traz as pessoas para o estúdio, e é tão importante quanto que você sinta-se bem com você mesmo, para que as outras pessoas possam sentir-se bem com você. Tem uma frase que fala que simplicidade é o último grau da sofisticação. Gente, é isso, a simplicidade. As pessoas procuram a simplicidade e procuram a aceitação. Quando você aceita as pessoas como elas são, quando você aceita o momento como ele é, você não precisa, às vezes, normalmente eu não falo muitas coisas na direção, as pessoas me dão as poses. Por quê? Porque as poses estão em meio ao movimento. Às vezes a gente banaliza isso, a gente acha que, ok, se eu entender de luz, ou entender da direção, olha que, entender dizer, a pose é assim, a mão assim, o rosto é assim, e eu tenho uma pose linda. Não, a pose está em meio ao movimento. Quando eu crio movimentos e vou encontrando a pose aqui em meio ao movimento, eu tenho vida. Quando a pessoa gira, a energia dela gira junto. E eu não quero fotografar só o corpo dela, eu quero fotografar a energia dela, eu quero fotografar tudo que vem com ela. E quando eu direciono, a minha linguagem corporal fala também. Às vezes a conexão é tão grande com a pessoa que eu estou fotografando, é isso, é o estúdio, eu e a pessoa e eu. E às vezes a conexão é tão grande que quando eu penso numa pose, ela já me deu a pose. É tão importante isso, é tão importante que eu falo, ok, se você acha que não é, tudo bem, mas tenha a sua própria experiência, e aí sim, aí você vai dizer, ok, funciona, ok, não funciona. Nas minhas experiências como fotógrafa, do tempo em que eu fotografo, nas pessoas que eu fotografo, através da linguagem corporal, através da linguagem verbal, eu nunca tive a experiência de alguém não estar gostando de uma sessão ou de alguém não estar sentindo-se bem em uma sessão. Por quê? Porque se a pessoa não está sentindo-se bem na sessão, se ela está aqui clicando desconfortável, ou se ela não criou empatia com você, ou se ela não está bem naquele momento, quando ela olhar para aquela fotografia, ela não vai se identificar, não vai gostar. Por quê? Porque o sentimento dela, no momento em que fotografou, não estava bom. E sentimento, ele se reflete numa ruguinha do rosto. Sentimento, ele se reflete na expressão corporal. Por isso, até a pós-produção, sabe? A pós-produção você não tira nada, você suaviza. Porque quando você tira, quando você limpa, você tirou toda a comunicação. Toda. É como se a foto fosse, se a modelo fosse um modelo de gesso, sei lá, qualquer coisa dessa maneira. Então, é importante que a pessoa tenha seus próprios movimentos, é importante que a pessoa se mova, se coloque. O que o fotógrafo tem que fazer? O fotógrafo tem só que dar alguns ajustes, refinar. Por exemplo, se a pessoa estiver colocar a mão aqui, tá? Essa mão aqui, ela vai brigar com o rosto. O que eu vou dizer? Perfil da mão. Traz o perfil da mão. Então, muitos pequenos movimentos. E se a pessoa está gostando, a pessoa que está sendo fotografada está gostando, isso está no rosto dela, está nos movimentos, está na leveza, está na liberdade. Então, e assim, ó, se você quer saber exatamente, se você quer verbalizar isso, você perguntar para a pessoa, você está gostando? Tá legal a sessão? Ela pode responder, eu estou adorando. Ou ela pode responder, estou adorando. Você percebeu a diferença? O meu corpo, na primeira frase, o meu corpo falou, eu estou, o meu tom de voz, a minha voz falou,
eu estou adorando, mas o meu corpo falou, não. Na segunda expressão, o meu corpo falou, a minha voz falou, meu conteúdo falou, eu estou adorando. E o meu corpo também falou, eu estou adorando. Isso é a linguagem não verbal. Quando as mãos estão assim para cima, poxa, é real, é verdade, sim, ok, tá certo. Quando as mãos estão para baixo, escondidas, ou de uma maneira os braços cruzados, não, algo não é verdadeiro ali. Claro que, gente, um parênteses bem grande nisso. Linguagem não verbal é como uma palavra em meio a uma frase, tá? Dependendo do contexto da frase, ela pode mudar. Então não há regra. Uma pessoa de braços cruzados, linguagem não verbal quer dizer que essa pessoa está fechada. Você não vai vender nada para ela está fechada para aquela situação. Mas também pode estar muito frio naquele dia e ela pode estar sentindo frio. Então nada é regra. Aí você tem que contextualizar, ver o momento, ver a situação, ver todo o conjunto para assim analisar. Você não julga, você simplesmente observa e aí sim você entende. Por isso é importante ter o conhecimento. A partir disso você vai tirar suas próprias conclusões. A pose, ela está em meio aos movimentos. Quando uma pessoa se posiciona para uma foto, gente, para começar, não é fácil se colocar em frente a uma câmera. Não, é difícil, porque a pessoa não expõe só seu corpo físico, ela expõe tudo que vem com ela. É muito difícil e quando a gente tem a própria experiência de se colocar atrás da câmera, a gente sabe disso. E para mim, as poses, elas estão em meio ao movimento. Quando a pessoa posiciona uma mão, posiciona um rosto, ou faz a própria pose, ela está falando dela. Um rosto reto é muito poder. Você não vê uma modelo com o rosto inclinado. Tá? Um rosto inclinado, o rosto baixo um pouquinho, mais delicado, mais romântico. Então, se essa pessoa se posiciona para você com o rosto inclinado e um pouquinho mais baixo, é porque ela é romântica. É porque talvez você tenha assim que valorizar isso nela. E você identifica muito também nas roupas que a pessoa traz. Roupas é uma coisa importante, porque quando ela traz uma roupa, ela fala dela, e a roupa tem que ser dela, as coisas têm que ser dela. Por quê? Porque ela vai olhar e identificar-se com isso. Tá? A pose, gente, ela está em meio aos movimentos. E a pessoa que vem fotografar, normalmente ela não é modelo. Então ela não tem noção do próprio corpo, ela não sabe para onde virar, como fazer. Às vezes ela faz a pose aqui, tipo o corpo para trás, quando ela jogou o corpo para trás, que ela tem uma papadinha. O que o fotógrafo tem que fazer? Direcionar ou informar a pessoa de alguns princípios básicos de pose e composição. Tá? O rosto um pouquinho para frente vai vai formar mais a linha do rosto. Tá? As mãos, perfil de mão, sabe? Então o corpo, ombro, direção. O que o fotógrafo vai fazer? Eu normalmente deixo que a pessoa faça a própria pose, deixo que ela se movimente normalmente, ou do jeito dela, tipo, seja você mesmo, ou siga seus movimentos. E aí sim eu vou refinando e vou dando alguma direção sutil. Por que é importante a direção? Se eu não der, quando eu direciono a pessoa, ela vai se sentir mais segura, ela vai dizer, poxa, ela sabe o que está fazendo. Então a pessoa que está sendo fotografada, ela precisa sentir segurança em você. Ela precisa saber que ela vai ficar assim, linda naquela foto. Isso é uma coisa que vem para a fotografia. Você precisa gerar confiança. E você gera confiança sim na maneira como você direciona, no seu tom de voz, inclusive na maneira como você está vestido. Por exemplo, se eu for fotografar uma gestante, aí olha a inteligência emocional, tá? Também. Uma gestante nos 9 meses, no 7º mês, aos 9 meses de gestação, ela já está há 7 meses grávida, ou 8 ou 9 meses, ela já perdeu a forma do corpo, tá? Então, poxa, aquela é uma mulher que não vê mais a cintura dela há bastante tempo. Eu fui gestante, né? Então, no 7º, 8º mês, como ela vai chegar no estúdio, fotografar, né? Ela já está acima do peso, com barrigão, e a fotógrafa está lá com uma roupa justinha, uma cinturinha, ela está ali com o marido e com a família. Não rola, gente. Então isso é comunicação não verbal. É exatamente tudo, é a tua postura, é a forma como está vestida, é exatamente tudo. O que eu vou cuidar nessa situação? Eu vou pôr uma roupa tão larga quanto a dela. Isso é coisa simples, muito simples de se fazer e faz com que a outra pessoa se sinta bem e que você também se sinta bem.
fazem diferença no movimento do rosto em relação à luz, muda tudo. E luz, gente, luz tem milhares de maneiras de posicionar, de colocar, e o nosso rosto muda o dia inteiro dependendo da forma como ele está em relação à luz. E tudo que a gente faz em estúdio é imitar a luz de Deus, a luz do sol. E luz de Deus e a luz do sol é uma só. Eu 100%, 90% das minhas fotos tem uma fonte de luz, ou uma. Então se eu aproximar, se eu distanciar, se eu virar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, tudo muda o tempo inteiro. Gente, tem uma coisa que fala aqui, assim, em relação à qualidade. Para você atingir do 1 ao 5, facílimo. Você entende um pouco da técnica, você entende algumas coisas e ok, você tem uma fotografia, vamos supor, de 1 a 10. Para você chegar do 1 ao 5 é fácil. Para você chegar do 5 ao 7 é um pouquinho mais difícil. E agora, para você chegar do 7 ao 10, são tantas pequenas coisas e tantas pequenas diferenças e são tão simples e tão pequenas que elas chegam a ser absurdas, mas que fazem sim toda a diferença. Então é um conjunto. Para mim uma fotografia ela gira em torno de técnica, em relação à câmera, em relação à luz, a luz tem que ser parte do fotógrafo, em relação à linguagem não verbal e inteligência emocional, andam juntas. É como se fosse as vogais e as consoantes nas palavras. Eu relaciono isso. Sem isso, você não forma frases, nem best-seller, nem nada disso, e você não chega ao 10. Essa é a minha visão da fotografia e é assim que eu faço a minha fotografia. Pessoal, essas são as dicas, essas são coisas que eu uso no meu dia a dia, que eu uso para fotografia, que eu valorizo, que eu acho que são importantes. Então foi um prazer compartilhar com vocês, é um prazer fazer parte dessa maratona de entrevistas, de dicas de fotógrafos, e eu vejo vocês então na iPhoto Fair. Muito obrigada e até lá!